Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Tempo News, que traz um resumo dessa semana movimentada no mundo da política. Teve até votação, assinaturas para um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E tem mais, hein? Deputados ocupando a mesa da diretoria do Congresso Nacional. Continue com a gente que você vai saber alguns dos principais fatos que aconteceram durante esta semana. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, anunciou 41 assinaturas para o requerimento de abertura do impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o número de assinaturas da maioria dos senadores, no entanto, não garante o andamento do processo. Com o documento, Marinho disse agora esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalie a possibilidade de avançar no tema. Agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de responsabilidade praticados, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil, prevaleceu o amor ao país e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os poderes. Nós esperamos agora que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, recepcionando esse documento e verificando que a maioria dos seus pares tem essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse em entrevista coletiva que a vitória é histórica para o Brasil. A ideia é reestabelecer a paz no país inteiro, segundo ele. Ele ainda voltou a defender a anistia ampla, geral e restrita, incluindo aí o pai dele. Um momento histórico aqui para a gente no Senado Federal. Nunca na nossa história tantos senadores, a maioria absoluta da nossa casa, se posiciona publicamente no sentido de fazer o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. A nossa conversa com o presidente Davi ontem foi muito franca, muito aberta, e o que eu posso falar é que há sim um sentimento comum de que algo precisa ser feito para resgatar a normalidade. Ninguém aguenta mais tanta briga, tanta confusão e, no nosso ponto de vista, muito em função do extremismo do ministro Alexandre de Moraes, com as decisões que ele tem tomado. E quanto mais passa o tempo, mais ele desagrada os seus pares, mais constrange os seus pares. E um Supremo forte é aquele que respeita os limites. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes precisa voltar a ter limites, assim como todos nós temos, e o limite para todos nós é a lei. E a partir do momento que ele descumpre a Lei 1079, tomando decisões em processos que ele deveria se declarar suspeito, é um critério objetivo, a lei tem que valer para todos. Então, mais uma vez aqui, eu corroboro a nossa vitória de conseguir aumentar essa quantidade de senadores que são suficientes para a abertura do seu processo, o que automaticamente o afastaria por 6 meses. E a gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia. A gente está aqui defendendo que há, sim, um acordo para que se paute a anistia, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem tiver a maioria vai levar essa. E é um gesto importante, e eu acho que é até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto. Porque até ontem o que se tinha era uma conversa de bastidores para aprovar uma anistia meia-bomba, uma meia-anistia. E você vê o casuísmo disso. Se pode se aprovar uma meia-anistia só para não atingir o presidente Bolsonaro, isso não seria inconstitucional. Agora, se a gente fala de uma anistia que é ampla, geral e restrita, como nós estamos defendendo, aí ela passa a ser inconstitucional só porque ela poderia afetar também Bolsonaro. Quando a gente está discutindo anistia, não é sobre pessoas, é sobre os fatos que aconteceram. A gente não está aqui com tempo para discutir o que é que levou o Brasil a chegar a esse ponto. Mas eu acho que é um gesto de maturidade que eu sempre falei desde o primeiro dia. Os problemas do Brasil a gente resolve aqui.
e mais especificamente dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu acho que o presidente Hugo Motta e o presidente Davi Alcolumbre têm a consciência de recolocar o Poder Legislativo no seu devido lugar que a Constituição garante, e a nossa responsabilidade como homens públicos, tanto nós da oposição como aqueles que estão hoje no governo, temos a responsabilidade de tomar essa decisão aqui nos plenários das casas, seja ela qual for, seja qual for a maioria, para qual lado for. Cada um de nós vai estar com o sentimento de dever cumprido, de que nós não estamos nos omitindo de fazer a nossa obrigação e não estamos cedendo à pressão, seja de qualquer outro poder que seja. Bom, pois é, a gente está falando aí dessa questão do impeachment, de possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e a gente quer saber aqui no nosso chat a sua opinião. Você acredita no impeachment de Moraes? Responda pra gente aqui sim ou não. Continuando sobre esse assunto, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, afirmou que a admissibilidade de processo de impeachment depende apenas da vontade do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Qualquer processo de impeachment de ministro supremo pertence ao presidente do Congresso Nacional. O que ele vai fazer, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, mas ele foi bem claro que pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, pode ter 60 assinaturas, a admissibilidade é uma decisão dele. Como é que você caracteriza a ação da oposição nesses últimos 2 dias? Como é que se chama isso? Eu estou mais preocupado na volta da normalidade, qualquer opinião minha só acirra em vez de ajudar. Agora vamos lá, em quais são os próximos passos em relação a esse assunto? Para nos ajudar a entender, nos explicar, nós convidamos o professor de Direito Penal e Constitucional, Rafael Paiva, e eu já começo perguntando, está na Constituição a possibilidade de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Muito boa noite, já obrigado, muito bem-vindo por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite a todos, em especial para a audiência de vocês. Sim, nós temos a previsão na Constituição e também uma lei infraconstitucional prevendo a possibilidade de impeachment de um ministro do STF. Todo esse processo é feito por um órgão específico que é o Senado Federal, uma das casas do Congresso Nacional. Agora, quais condutas, então, podem ser consideradas como crime aí no caso do ministro Alexandre de Moraes? Muito boa sua pergunta, porque sempre quando a gente fala em crime de responsabilidade, nós não estamos falando do conceito clássico de crime que as pessoas têm, que são os crimes do Código Penal, como, por exemplo, ameaça, roubo, homicídio. Na verdade, crime de responsabilidade, ele é mais para uma infração político-administrativa do que para um crime propriamente dito. Então, existem algumas condutas previstas nessa lei, a Lei 1079, que estabelecem alguns exemplos de crimes de responsabilidade praticados por ministros do STF. Uma delas, por exemplo, é o ministro que age sem se atentar ao decoro, a honradez que é necessária para um ministro do STF, que é uma conduta bastante subjetiva, inclusive. Outra, mais objetiva no caso, é, por exemplo, ele atuar em um processo em que deveria se dar como suspeito. E esse, inclusive, é o principal argumento de boa parte dos senadores para o impeachment de Alexandre, já que ele atua como protagonista em um processo onde ele é supostamente uma vítima. O que a gente aprende numa das primeiras aulas de processo civil, de processo penal, é que um juiz não pode funcionar num processo, não pode atuar em um processo em que ele é parte. E nós vemos isso acontecer hoje no STF com bastante preocupação. Boa noite, doutor Rafael. Eu queria entender com o senhor uma das principais críticas de quem é contrário ao impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive a esses pedidos que foram apresentados, é justamente de que as alegações que constam ali nesses pedidos, nesses documentos, são alegações políticas. E a gente tem essa previsão na legislação, como o senhor bem explicou, mas eu queria entender se sustenta essas alegações políticas ou se não, se precisa realmente
realmente de um argumento de crime, de um apontamento de crime, como prevê a lei, já que a gente está falando de um julgamento que, se for aceito, acontece em um órgão político, que é o Senado Federal. Então, eu vinha falando disso exatamente hoje, sobre esse assunto. É evidente que o processo de impeachment, e aqui vale para todos, presidente da República, presidente do Senado, ministros do STF, governadores, ele é um processo que é muito mais político do que jurídico. Mas ele não pode se abster de uma roupagem jurídica. Então, o que acontece, nós vimos acontecer, por exemplo, no julgamento do impeachment da Dilma, é um julgamento que tem uma roupagem jurídica, então realmente precisa haver ali a indicação de qual dispositivo teria sido praticado, qual o crime de responsabilidade, mas o julgamento ele é tão político que no momento, se nós chegarmos a esse ponto, nós veremos isso inclusive, no momento da votação, o senador não precisa justificar o seu voto. É sim, praticou o crime de responsabilidade ou não praticou o crime de responsabilidade. Então não é um julgamento tão jurídico quanto um julgamento normal da justiça, tem uma roupagem um pouco jurídica, mas eu não tenho a menor dúvida que essencialmente é um julgamento político. Mas nesse ponto, eu tenho até que alertar que eu não falo isso como uma forma negativa. É, de fato, o procedimento previsto na Constituição. Então, por mais que seja, que não tenha uma carga jurídica tão grande, ele não deixa de ser legal, constitucional e previsto nas nossas instituições. Professor, a gente tem visto muita gente falando ultimamente aí sobre uma possível crise institucional pela qual nós estamos passando. O senhor vê a possibilidade, até num processo inicial, um afastamento do ministro Alexandre de Moraes por 6 meses? O senhor vê um possível agravamento dessa crise institucional, imaginando Congresso em briga com o Poder Judiciário, esses dois poderes tão importantes no nosso país, fundamentais em briga? O senhor vê um agravamento desse processo todo e, de um modo geral, um mal para todos nós? Eu vejo pelo contrário, eu vejo como um arrefecimento, uma diminuição dessa crise institucional que já existe. É uma crise que já está colocada. Uma vez que o Senado paute, né, o presidente do Senado paute esse pedido de impeachment e ele seja aceito por 41 votos do Senado, veja, não é condenação, é o aceitar do processo, um juízo de admissibilidade. O ministro Alexandre de Moraes é automaticamente afastado por 180 dias. E me parece que isso tende a mais arrefecer os ânimos do que aumentar. Nós vemos, e eu falo com bastante crítica disso há bastante tempo, nós estamos vendo no Poder Judiciário um ativismo judicial muito grande, muito deliberado. Eu entrei na faculdade de Direito em 2003, e em 2003 meus professores, tive aula inclusive com o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, ele já falava sobre a questão do ativismo judicial. E hoje, em 2025, nós temos isso bastante evidenciado. Hoje nós temos um poder judiciário que atua, muitas das vezes, como um verdadeiro poder moderador, tal qual nós tínhamos lá na época da Constituição de 1824, onde o imperador Dom Pedro ele exercia a última palavra sobre tudo. Então, todas as questões hoje políticas, as políticas públicas, as escolhas legislativas, e nós vemos isso no movimento, não é só agora com o ministro Alexandre de Moraes, acho que ele assumiu um protagonismo disso nos últimos anos, mas isso é uma crescente do Poder Judiciário que vem se metendo de forma muito ativa em questões de políticas públicas para os quais não tem legitimidade. E isso, evidentemente, em algum momento vai trazer algum tipo de resposta. Eu até me assusto em ver que essa resposta do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, está tardando tanto. E talvez nem aconteça, porque nós realmente temos muitos alinhamentos políticos, tem muita gente com telhado de vidro, acaba que não quer comprar essa briga, e aí a gente tem agora, nesse momento, uma
eu vou te chamar aqui de uma suposta oposição, porque não sei se são todos os senadores de oposição que estão nesse grupo, realmente forçando ali, pressionando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, a pautar esse processo de impeachment. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, passou o dia reunido com líderes partidários na tentativa de buscar uma saída institucional para a crise criada no Congresso por parlamentares da oposição depois de o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, hoje o Congresso amanheceu paralisado. Deputados e senadores da oposição ocupam aí as mesas diretoras da Câmara e do Senado em protesto contra a decisão do STF, né? A ocupação começou na noite de terça-feira e atravessou a madrugada. Bom, e quem tem mais informações pra gente, direto de Brasília, sobre este assunto é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. Quais as atualizações que você tem pra gente? Ei, Síria, boa noite para você, também para o André, para a Luciene, todos que estão conosco. Na verdade, é um caminhão de atualizações, muitas coisas aconteceram aqui, principalmente nos últimos 15 minutos, quando terminaram as reuniões que aconteciam aqui logo atrás de mim, nas residências oficiais do Senado e também da Câmara dos Deputados. Vamos por partes que eu vou explicar para vocês o que aconteceu na Câmara e depois o que aconteceu no Senado. Pois bem, os líderes da oposição tinham chamado essa ocupação física do espaço do plenário desde ontem. Na verdade, essa ocupação completou 24 horas hoje no início da tarde e houve ali uma ameaça nos bastidores do presidente Hugo Mota de iniciar a sessão a partir do espaço do auditório Nereu Ramos, que é um dos auditórios ali nas imediações da Câmara dos Deputados. Pois bem, logo que isso aconteceu, outros parlamentares de oposição se deslocaram do plenário principal para esse auditório para impedir a realização. Agora, às 4 horas da tarde, tinha sido marcada uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na verdade, foi ele quem chamou essa reunião e ele queria ter presentes aqui na residência oficial os líderes de todos os colégios, de todas as bancadas da Câmara. Mas a oposição disse que não viria. Essa reunião, que estava marcada para começar às 4 da tarde, só começou às 5h30 e aí eu explico para vocês o porquê. Antes dessa reunião, Hugo Mota esteve com algumas das lideranças que compõem esse bloco da oposição. Então, nesse grupo estão, por exemplo, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, o deputado Zucco, e também a líder da minoria, Caroline de Tone. Nessa conversa, o presidente Hugo Mota, até onde conseguimos apurar, foi bastante enfático e disse que iniciaria, sim, as sessões deliberativas, apesar da ocupação da oposição no plenário. Logo em seguida, ele veio para essa reunião, onde estiveram os líderes das outras bancadas. E dessa reunião, que terminou agora há pouco, saiu uma definição bastante firme do presidente da Câmara indicando que a sessão vai acontecer sim, agora às 8h30 da noite será aberta essa sessão para votação de alguns projetos que já estavam previstos na pauta. São algumas propostas mais consensuais e que já tinham sido tratadas antes mesmo do recesso parlamentar. Nos bastidores, e isso deve ser confirmado em alguns minutos, eu conversei com alguns parlamentares que saíram aqui da residência oficial da Câmara e o que eles disseram foi: o presidente Hugo Mota deixou bastante claro que os deputados que não se retirarem da mesa diretora impedindo o início da sessão vão ser punidos com a suspensão do mandato por 6 meses. Bom, isso deve ser publicado em um ato da presidência da Câmara nos próximos minutos. Então, na Câmara, a situação é essa. A oposição fez, inclusive, uma votação ali entre eles no plenário para decidir se eles mantinham ou se eles se retirariam. Mas eles decidiram continuar e aí veio essa resposta do presidente Hugo Mota de que os deputados que ficarem obstruindo os trabalhos do plenário físico da Câmara dos Deputados vão ser punidos com a suspensão do mandato. Então a gente já tem essa previsão de retomada do espaço da Câmara ainda na noite desta quarta-feira. Pois bem, no Senado a situação é um pouco diferente. Todos os líderes praticamente participaram dessa reunião, que também foi marcada para 4 da tarde com o presidente Davi Alcolumbre. Enquanto essa reunião acontecia, alguns parlamentares de oposição faziam protestos, convocaram coletivas. O senador Marcos Duval, por exemplo, mostrou a tornozeleira eletrônica que foi colocada nele depois que ele descumpriu as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aqui, nessa reunião, a oposição optou por ficar calada. Inclusive, aqueles parlamentares de partidos que têm uma tendência a apoiar esse movimento, por exemplo, a União
União Brasil e o PP, que inclusive soltou nota recentemente dizendo que os parlamentares estavam orientados a não registrar presença para continuar esse processo de obstrução, eles decidiram ficar calados. Quem também esteve nessa reunião foi o senador Flávio Bolsonaro e outros parlamentares como o Marcos Rogério e Rogério Marinho, que são da oposição. Eles, inclusive, continuam reunidos ali na residência oficial do Senado com o presidente Davi Alcolumbre. Dessa reunião saíram algumas definições. Primeiro, em relação a essa manifestação, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: amanhã, quinta-feira, tem uma sessão marcada no plenário do Senado Federal. Na verdade, vai ser uma sessão virtual para votação de uma medida provisória, aquela medida provisória que garantiu a isenção do imposto de renda para quem recebia até 2 salários mínimos. Então, na verdade, a grande preocupação é que essa medida provisória venceria na segunda-feira e, se não fosse votada, pararia de ter efeitos. Então, vai ter a votação dessa medida provisória em uma sessão virtual amanhã. A partir de segunda-feira, Davi Alcolumbre já avisou, ele quer o plenário liberado para o início das sessões. Mas não foi só isso que saiu dessa reunião aqui na residência oficial do Senado. Saiu também uma definição bastante importante sobre a situação do senador Marcos Duval. Primeiro, o Alcolumbre explicou e conversou com os líderes que a advocacia do Senado vai continuar acompanhando a situação do senador e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma revisão das medidas cautelares que foram impostas a ele, por exemplo, o bloqueio das contas e o uso da tornozeleira eletrônica. Mas Alcolumbre deixou bastante claro que isso, na verdade, é um movimento de defesa das prerrogativas dos parlamentares e não especificamente de defesa de Marcos Duval. Logo em seguida, ele também disse que vai pedir ao procurador do Senado, que é o senador Alessandro Vieira, que ofereça à mesa diretora um pedido de suspensão de 6 meses do mandato do senador Marcos Duval como punição pelas condutas dele. Então, ao mesmo tempo que o Senado vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, haverá, a princípio, uma punição sim para Marcos Duval no âmbito da mesa diretora do Senado. É isso aí, Lara, e a gente está aqui também, inclusive, com a nossa enquete de hoje, perguntando: você concorda com opositores ao governo ocupando o espaço do Congresso Nacional a favor da anistia? 70% das pessoas estão dizendo que sim, que concordam, e 30% estão dizendo que não concordam com essa ocupação. No entanto, a gente já tem, portanto, as palavras, como nos disse a Lara Alves, do presidente Hugo Mota, dizendo que os parlamentares que permanecerem ali ocupando indevidamente o local, eles podem sofrer uma punição com até 6 meses de afastamento, de suspensão das atividades. A gente vê as imagens aí gravadas lá, ou tá aí Lindbergh Farias também debatendo com o pessoal que tá ali com faixa na boca, fizeram uma bagunça. Tem vídeo aí mostrando muita confusão na noite de ontem para hoje, o pessoal comendo pão de queijo, rindo, brincando, uma bagunça danada. Ô Lara, essa situação parece estar quente aí e a gente tá correndo o risco aí de ter problemas mais graves, né? Você tá aí perto da casa, das residências do Senado, não é isso? Tô vendo, parece até um carro de polícia lá atrás de você. Exatamente, a gente está aqui na região do Lago Sul, que é onde ficam as residências da Câmara e do Senado. Elas são bastante próximas uma da outra. Aqui primeiro a gente tem a residência oficial do Senado e logo atrás a da Câmara. Elas inclusive são interligadas. André, eu queria completar para vocês uma informação bastante importante, que é a respeito daquela pauta prioritária que foi apresentada pela oposição como inegociável para encerrar a obstrução. Então vocês vão se lembrar que tinham 3 pautas. Deu contato com a Lara, né? Uma pausa aí no microfone dela. Perdemos contato com a Laura. Ela falava de uma pauta importante, né? Se a gente conseguir restabelecer, a gente ainda traz a Lara para atualizar a gente sobre essa informação direto de Brasília. Mas vamos seguir por aqui, né, André? Exatamente. A gente tem aí pautas importantes. Uma delas é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Para quem ganha até ali por volta de 7 mil reais, 5 mil reais, né? Uma pauta que está lá e que, caso os trabalhos não retornem, essa pauta vai acabar ficando barrada lá e não vai ser votada. Mas vamos dar uma mudada aqui agora. Vamos, acho que estamos ok com a Lara de novo, então, André. Lara, dá para voltar aí, Lara? Já conseguimos te ouvir novamente. Pode nos atualizar. Você falava das pautas importantes.
Exatamente, Síria. Então, o pacote da oposição eram 3 pautas. Primeiro, projeto de lei da anistia, que neste momento beneficiaria principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora em prisão domiciliar. Depois, aquela PEC que acaba com o foro privilegiado. E por que ela é importante? Os parlamentares que são aliados de Bolsonaro querem transferir do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância o julgamento que trata das ações dele no inquérito do golpe. E não é só isso, tinha também uma terceira pauta, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bom, as 2 primeiras pautas, a PEC e o PL da anistia, estão na Câmara dos Deputados e já há uma sinalização de que elas não vão prosperar. Agora, aqui no Senado a questão é um pouco mais dura. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse de forma bastante clara nessa reunião que pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal é prerrogativa do presidente do Congresso e que ele não vai pautar. Então não adianta essa quantidade de apoios, né, de senadores que têm registrado voto favorável em um site que foi criado pela oposição. Ele diz que é prerrogativa dele e ele é que vai decidir, e ele já decidiu que não vai pautar o impeachment do ministro Alexandre. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, presa na semana passada na Itália, divulgou uma carta escrita à mão em que diz estar forte e corajosa e afirma que ninguém vai nos colocar de joelhos. O texto foi publicado na tarde de hoje nos perfis do Instagram do filho dela e da mãe dela e também do advogado de Carla Zambelli. Só que cerca de 1 hora mais ou menos depois, a carta foi removida das redes sociais. E na mensagem, a parlamentar destacou a importância da liberdade e de se manter a fé, a cabeça erguida e a consciência tranquila de quem, segundo ela, é inocente. Zambella também incentivou apoiadores a terem força e coragem. Tá aí, portanto, a gente destacou parte desta carta escrita à mão por Zambelli, né? Ela começa dizendo o seguinte aos brasileiros de todo mundo: a vida é um grande milagre, mas o maior presente para as nossas vidas é a liberdade para vivermos para a nossa família, seja a de sangue ou aquela que elegemos. Quero me pronunciar que estou sendo, ela coloca ali entre aspas, forte e corajosa, mantendo a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente. Tenham força, fé e coragem. O Brasil é um país abençoado e nenhum ditador nos colocará de joelhos. Amo vocês com todo o meu coração, tudo posso naquele que me fortalece, assina ali Carla Zambelli nessa carta que ela escreveu e foi divulgada hoje. A prisão da deputada foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em decisão divulgada em junho. A mesma determinação inclui multa diária de R$50 mil caso ela publique conteúdos nas redes sociais, incluindo perfis de terceiros. A sentença também estabelece a perda do mandato parlamentar com comunicação imediata ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, conforme o que diz a Constituição. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado, viu, gente? Na sexta-feira, dia 1º, a Corte de Apelação de Roma determinou que ela deve permanecer presa durante o processo de extradição para o Brasil, que, segundo especialistas, pode demorar entre 1 e 2 anos. Pois é, a Zambelli, ela foi detida no dia 29 em um apartamento em Roma, na Itália, depois de quase 2 meses foragida. Ela foi transferida para o presídio feminino de Rebíbia, onde estão presas 369 mulheres, quase 100 acima da capacidade máxima da unidade, dia 29 agora de julho. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados definiu quem serão as testemunhas no processo de cassação da deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Luciene Landim. Lu, conta pra gente, tem algum detalhe novo sobre esse caso? Olha, André, a gente tem os nomes das pessoas que devem ser ouvidas nesse processo de cassação do mandato de Carla Zambelli, que tramita, como você falou, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Nessas diligências que foram marcadas, a intenção é ouvir o hacker Walter Delgatti Neto, que foi condenado pelo STF junto a Carla Zambelli, nesse caso de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A defesa da parlamentar chegou a solicitar uma acariação entre os dois, mas o pedido foi rejeitado por falta de
respaldo no regimento interno da Câmara dos Deputados. As diligências, elas foram acordadas entre o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, e o relator do caso, Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Além de Delgatti, também devem prestar depoimento o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Michel Spiero, Flávio Reis e Felipe Monteiro de Andrade. Carla Zambelli também vai ser ouvida, mas por videoconferência. As oitivas fazem parte da etapa de instrução do processo, que pode levar à cassação do mandato da parlamentar. Estão em vigor as tarifas de importação de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre o Brasil. Com isso, parte dos produtos brasileiros paga, a partir de agora, a mais alta taxa do mundo para entrar em terras americanas. O presidente Donald Trump assinou no dia 30 um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando, portanto, o total para 50%. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, também fertilizantes e produtos energéticos. A lista de quase 700 produtos que não serão sobretaxados foi divulgada juntamente com o decreto oficial assinado por Donald Trump. Bom, nós preparamos alguns itens, que foram isentados, para te lembrar quais são eles. Vou pedir para colocar na tela para a gente lembrar. A gente falou aí do suco de laranja, falamos de alguns produtos, E aí a gente tem, portanto, produtos isentos, Minério de ferro, de estanho, prata, ouro, também na listinha ali o carvão e seus derivados, bens para aviação civil, petróleo, gás natural, alumínio, silício, fertilizantes, papel e celulose, e também produtos químicos integram aí essa lista de isenção. Ontem à noite, Lula ajustou os últimos detalhes do plano de socorro aos setores mais atingidos. Ele recebeu no Planalto o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros da Fazenda Fernando Haddad, Luiz Marinho do Trabalho e Emprego e Rui Costa da Casa Civil, para tratar sobre o assunto. Segundo auxiliares, a principal preocupação do presidente Lula é com a preservação de empregos no país. Pois aí, hoje, Fernando Haddad confirmou que a pasta enviou ao Palácio do Planalto as medidas de proteção a setores atingidos pelo tarifaço. Nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente. Pequeno produtor. Em outro trecho da entrevista, Haddad ainda pediu a ajuda de empresários para reagir contra a oposição e separar o que é economia de política. Primeiro, o empresariado tem que agir também em relação à oposição. A oposição está atrapalhando o país. E não sou eu que estou dizendo, é a oposição que está dizendo. Eles estão dizendo que vão atrapalhar o país. Eles estão anunciando isso. Tem uma entrevista no jornal de um líder da oposição, da extrema-direita brasileira, dizendo que vai fazer o possível para continuar atrapalhando o país. Se isso não é a notícia do dia, fica difícil entender para onde nós vamos. Ou o país se une para defender a causa nacional e separar o que é economia do que é política. Discussão política sobre democracia e direitos humanos nos interessa. Nós somos o país campeão de debate democrático no mundo. Nós defendemos os direitos humanos, sobretudo o presidente Lula, em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todos os fóruns internacionais. E o presidente Lula voltou a afirmar hoje que não vai ligar para Donald Trump para conversar sobre as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros. Vamos colocar a Luciane Landim aqui nessa conversa. Luciane, mais uma vez Lula fala sobre isso, então ele continua mantendo, portanto, uma postura quase que irredutível em relação a procurar o Trump para conversar sobre essas tarifas, Pois é, Síria, essa postura, mas a gente também precisa considerar que, como o presidente falou, é uma postura que reflete o que ele está sentindo do governo dos Estados Unidos. A gente precisa considerar que Lula não é iniciante nesse cargo que ele ocupa, ele é presidente da República pelo 3º mandato, tem, de forma geral, boas relações diplomáticas com quase todo o mundo inteiro e tem lidado dessa forma com Donald Trump, depois da imposição dessas tarifas, que, como o próprio presidente
presidente da República Brasileira falou, ele recebeu a notícia dessas sobretaxas ao Brasil por uma carta publicada em uma rede social, ou seja, nem por um anúncio, por um ofício diplomático ali. Então, Lula tem adotado esse discurso, esse tom mais irredutível de conversa com Donald Trump, mesmo com o presidente dos Estados Unidos, dizendo que pode falar com o presidente brasileiro a qualquer momento, mas por toda essa situação. O fato é que Lula deu uma entrevista à agência Reuters hoje e disse que o dia que a intuição dele disser que Trump está disposto a conversar, ele não tem dúvidas de que vai ligar para ele, mas que hoje a intuição diz o seguinte, que ele não quer conversar, que o presidente dos Estados Unidos não quer conversar e que Lula não vai se humilhar por isso. O presidente brasileiro também falou que poderia retaliar os Estados Unidos como Trump fez de forma mais direta, mas que não é isso que ele vai fazer, que ele tem buscado uma solução mais negociada. Ou seja, Lula repetiu o que vem falando nos últimos dias. Ele também falou sobre soberania, que a soberania do Brasil não está na mesa de discussão e que a saída do governo, por enquanto, é realmente buscar terminar esse plano de contingência para minimizar os impactos dessas tarifas a quem emprega, aos produtores que vão que vão diminuir os produtos que vendem aos Estados Unidos. Então, por enquanto, esse é o plano do governo. Mas essa conversa mesmo, direta entre Trump e Lula, a gente não tem ainda previsão de acontecer justamente por essa postura dos dois que reflete aí um canal de diálogo que no momento está fechado, Síria. Tá certo, Luciane, muito obrigada pela sua participação e a Lu volta com a gente no decorrer aqui da nossa programação, trazendo mais notícias de Brasília, atualizando a gente o que está acontecendo por lá. E agora nós vamos conversar com o estrategista em finanças e negócios, Júlio Damião, a quem eu já dou boa noite, as boas-vindas aqui ao Tempo News. Eu já começo perguntando, Júlio, na sua avaliação, o governo deve destacar neste plano de socorro aí todos os setores afetados pelo tarifaço? Boa noite. Boa noite a todos, vocês me escutam bem? Sim, plenamente bem. Bom, eu acho que o governo ele deve sim destacar tudo que está acontecendo, os incentivos. Eu acho que nesse exato momento está todo mundo fazendo muita conta, todo mundo vendo como é que vai ficar o segundo semestre e os incentivos do governo, esse plano do governo, ele vai vir para dar um tempo para as empresas se prepararem ou para buscar outros mercados ou para fazer os ajustes que tem que fazer. Na verdade é que as tarifas entraram hoje, mas os impactos já estão sendo sentidos antes da entrada das tarifas que aconteceu hoje. Então é muito importante a gente ter calma, fazer conta e esperar o que vai vir do governo. Agora, essa calma que a gente tem que ter, eu fico imaginando aqui, né? O que a gente pode esperar de tempo daqui para frente? A gente pode imaginar 1 mês, 2 meses, 3 meses para realmente a bomba estourar, essa bomba relógio, porque por enquanto ela está no tic-tac ali, mas já deu algumas faíscas, né? Eu estou colocando um prazo de mais ou menos 3 meses, porque todo mundo está falando... A sensação é o seguinte, você não vai vender para os Estados Unidos e aí você vai vender para o Brasil, o preço no Brasil vai ficar mais barato. No curto prazo, com certeza é isso. Mas o empresário ele vai ajustar o tamanho da empresa. Se ele tinha lá 5 mil funcionários para atender os Estados Unidos, agora você não está mais nos Estados Unidos, essa demanda o Brasil não vai conseguir absorver, ele vai ajustar o tamanho da empresa e com certeza o preço do café ou de outras coisas vão voltar a subir um pouco. Eu acredito que não seja como o preço de hoje, mas vai voltar a subir. E nós vamos ficar com o mercado, né, com desemprego, nós vamos ficar com o mercado que ainda não se adaptou a novos mercados. Então, saiu a notícia ontem, né? A China abriu o mercado para o café, mas até conseguir comprador, questão regulatória, tudo, 2, 3 meses, e as empresas estão fazendo conta porque em um mundo caro, né, vão falar de juros altos, vão falar de dólar 5,50, a liquidez é o principal ponto das empresas, então está todo mundo fazendo conta, principalmente as empresas que foram afetadas pelo tarifaço, e lembrando que até a Embraer, que não foi afetada, que ela está com 10%, ela não está com 40%, ela já se prontificou a fazer investimento nos Estados Unidos para tirar os 10%. Então, o nome do jogo para as empresas no segundo semestre, com certeza, vai ser a liquidez. Agora, o que você considera essencial nesse plano que a gente acredita que está prestes a ser divulgado aí pelo governo federal no que diz respeito à manutenção dos empregos? Eu acho que virá alguma coisa muito parecida com 2020, né?
com certeza o valor desse ajuste vai ser tirado, provavelmente deve ser tirado do orçamento, e as empresas, por exemplo, o setor de sapatos, né, que foi extremamente afetado, a demissão ali vai ser complicada. Em 2020, o governo se propôs a bancar uma parte do salário. Eu acredito que vai vir alguma coisa nesse sentido, até as empresas se ajustarem. O recado aqui é que essas medidas, que sejam de 3 ou de 6 meses, são medidas paliativas de curto prazo para um problema que nós temos de longo prazo. Então, as empresas têm que correr agora para efetivamente buscar novos mercados, porque não só os Estados Unidos, que vamos parar para pensar, não foi só os Estados Unidos que ficou caro, os Estados Unidos taxou todo mundo. A Índia hoje teve um adicional de 25%, porque compra diesel da Rússia. Então o empresário hoje, ele olha para o lado e todo o ecossistema ele está alto, todo o ecossistema ficou mais caro. Então as medidas paliativas para o emprego, provavelmente deve vir uma parte do pagamento do salário, postergação de impostos, né? Alguns outros incentivos são medidas paliativas, então é importante para as empresas começarem a se mexer a partir de hoje. Ô Júlio, agora durante uma entrevista à agência Reuters, o presidente Lula disse o seguinte, vou dizer aqui, abre aspas, pode ter certeza de uma coisa, o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele, mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. Eu não vou me humilhar, fecha aspas aí para as palavras do presidente Lula. Essa hora, falando de números, falando de estratégia, falando de finanças mundiais, finanças do país, intuição funciona nessa hora, será? Ou será que a coisa teria que ser mais na calculadora mesmo? Eu sou muito questionado por isso, eu sempre coloco o seguinte, nós temos estrategistas e empresários, nós temos que tirar todo o ruído, tá certo? Então, qual que é fatos e dados, o que nós temos de concreto hoje, com intuição ou sem intuição? Nós, de concreto, não temos um canal de comunicação em que nos permita, qualquer que seja, entre presidentes ou presidente ou em outras instâncias, que nos permita ter uma negociação favorável ou que tire a tarifa dos produtos ou que até diminua o percentual de 50% para 30%, 20%, por exemplo. Então nós não temos isso hoje. Então o presidente da República, quando ele coloca a questão da intuição, a minha sugestão para quem está nos escutando e quem está nos vendo aqui é que tire todo esse ruído da política e efetivamente meça o que está acontecendo com fatos e dados, quais produtos foram afetados, quais mercados, o que pode ser feito nesse momento, o que vai vir do governo, o que vai vir do governo, se ele serve para o seu segmento, até que ponto que vai vir para o seu segmento e principalmente o que você pode fazer para adotar medidas para mitigar isso no segundo semestre. A questão política ela fica muito complicada nesse momento e o Trump ele mandou uma carta com uma coisa que vamos combinar que é inegociável, né? Então quando você não negocia nenhum tipo de atitude ou postura ou processo interno que é em detrimento do Brasil, autonomia do Brasil, mas também eu acredito que a gente tem o nosso papel de, por exemplo, diminuir o tom, de fazer uma aproximação estratégica para que a gente possa construir, aí eu estou falando entre governos, construir uma ponte com o que pode ser negociável, porque se para os Estados Unidos o café vai ficar um pouco mais caro, ou outros itens vai ficar um pouco mais caro, para o Brasil, o prejuízo para o Brasil, ele é muito maior, porque os Estados Unidos, se não me engano, eles são 17 vezes maiores que o Brasil. Agora, Júlio, voltando para essa questão desse plano aí que está para ser anunciado, né? Na sua avaliação, existe algum tipo de risco de que isso gere aí algum desequilíbrio fiscal ou aumento dos gastos públicos? Eu acredito que eles vão solicitar ao Congresso que todo esse investimento não seja colocado na conta do déficit fiscal, né? Fizeram isso algumas vezes, fizeram isso com, por exemplo, a questão do INSS, esse retorno do dinheiro do INSS foi solicitado ao governo que não entre no déficit fiscal. Tem uma parte do precatório também que não está entrando na questão da conta fiscal, então acredito que 2020, né, não entrou, esse incentivo que foi feito em 2020 não entrou,
Então, acredito que eles vão solicitar permissão para que esse dinheiro seja extra, não entre na conta. E tem uma diferença que o pessoal confunde muito, né? Não estar contabilizado como um déficit oficial do governo, ser uma coisa fora, não quer dizer que o Brasil não terá problemas nas suas contas correntes, porque uma coisa é não contabilizar, outra coisa é ter que pagar. São duas coisas absolutamente diferentes. Mas eu acredito que neste momento, sim, é necessário que seja fora do orçamento ou dentro do orçamento, pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho visto, principalmente o setor de café, o setor de sapato, outros setores, foram mais de 3.800 produtos. Então o pessoal tem falado, o Trump ele arrefeceu, mas ele taxou quase 40% da exportação brasileira para o primeiro ou o segundo mercado de muitas empresas. Então sim, teremos um impacto. Então acredito que é favorável esse pacote. Eu acredito que vai vir muito perto do que veio em 2020 e nesse período, principalmente nos próximos 3 meses, ele é muito necessário. Há 2 meses, hotéis de Belém ignoram pedidos do Ministério da Justiça para explicar o quê? Para explicar os altos preços cobrados por hotéis, né? Para a participação da Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em novembro, na capital paraense. Documentos revelam que pelo menos 10 empresas não responderam completamente à Senacom, que investiga possíveis abusos nas diárias. Alguns hotéis chegam a cobrar R$15 mil por noite e usaram a falta de estrutura na cidade como justificativa. Pois é, uma das redes recebeu 20 milhões de crédito do governo para abrir um hotel de luxo em Belém e chega a cobrar, gente, R$206 mil na suíte presidencial durante o evento. Outros estabelecimentos também estão com os preços lá em cima. O presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, afirmou que os altos valores são os responsáveis pela crise, mas ele garantiu que a conferência vai ser mantida em Belém e não há um plano B. A situação já gera pressão internacional. Países participantes enviaram uma carta ao governo brasileiro pedindo melhorias na infraestrutura ou até mesmo uma possível mudança de local. O governo brasileiro estaria mobilizado em uma tentativa de fazer com que os hotéis baixem aí os preços das diárias durante o evento. A afirmação é do embaixador André Correia do Lago, ele que é presidente da Conferência Climática da Organização das Nações Unidas, a COP30. Diversos países no grupo que conforma a administração, né, da Convenção do Clima, né, que se chama o Biro, né, da Convenção do Clima, manifestaram de fato e saíram a público para dizer que a questão do preço dos hotéis é uma tal preocupação que de fato algumas regiões, representantes de regiões pediram para tirar a COP de Belém. De fato isso aconteceu numa reunião anteontem. E a verdade é que, de um ponto de vista estatístico, há uma demonstração de que se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados. De fato, os preços de Belém, eu acho que todo mundo que já entrou na internet já viu, os preços estão completamente abusivos, né? Mais de 10 vezes, em vários casos, 15 vezes o valor que os hotéis normalmente cobram em Belém. E há um esforço muito grande do governo, a Casa Civil está coordenando esse trabalho, e é um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis para baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso
aos hotéis. Os esforços continuam, mas eu acredito, talvez, que os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando, e realmente isso se tornou, a partir do momento que ficou público. E para falar sobre a COP30, nós convidamos o doutor em ecologia, Tiago Metzger, que é integrante do grupo de trabalho da COP30 da CFBio. Muito boa noite, bem-vindo com a gente aqui no Tempo News. Espero ter pronunciado corretamente seu sobrenome, porque... Acertei? Então, tá diferente. Bom. Então tá bom, é diferente. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Acertou, Tiago Metzger. É isso aí. Ô, Tiago, fala pra gente um pouco. Esse evento é um evento fundamental, importantíssimo, num momento desse que a gente está vivendo, aquecimento global, mudanças climáticas, um momento de discussão importantíssimo, mas que infelizmente agora chega ao ponto de ter que se discutir ali preço de hotel, porque está sendo cobrado, gente tentando se aproveitar, ou seja... Consciência está difícil de ter de um modo geral sobre o que diz respeito à questão ambiental, né? Boa noite novamente, André. Boa noite, Círio. Obrigado pelo convite. Realmente, em termos de consciência, podemos falar da própria consciência quanto à mudança do clima, né? Que nós temos um trabalho já aí há mais de 20 anos falando sobre a mudança do clima, e somente agora nesses últimos 3 anos que o assunto realmente tomou conta da opinião pública. E consciência de hospedagem, André, é importante a gente colocar, nós que já participamos presencialmente das últimas 5 COPs, que aconteceu no Egito, no Azerbaijão, em Dubai, em Glasgow. Em todas as COPs nós temos uma crise de hospedagem. Sempre a sociedade civil organizada, grupos mais vulneráveis, pessoas que não fazem parte de delegações de países têm essa reclamação da participação devido ao custo de hospedagem, às distâncias muito grandes. A realização da COP30 na Amazônia, ela é um momento histórico, ela é um momento único, ela é realmente onde os impactos acontecem e, novamente, estamos vendo essa crise, apesar da sua singularidade, da sua singular importância, essa crise de hospedagem. Não é tão incomum, mas de 3 para 5 ou 10 vezes mais o preço é realmente uma falta de consciência, principalmente quando um estado, uma cidade, abarca um evento desse tamanho, porque aí coloca as pessoas, a opinião pública, ao contrário do intuito. Coloca, esse evento deveria acontecer em São Paulo, esse evento deveria acontecer no Rio de Janeiro, em Brasília, onde tem já estrutura para isso. Mas a ideia de acontecer no coração da Amazônia, ela tem uma mensagem importante. É lá que os impactos da mudança do clima são sentidos, são percebidos pelas pessoas, pelos grupos dos povos originários, pelos grupos mais vulneráveis que vivem a marginalidade de uma infraestrutura deficiente. Então é muito importante que o mundo conheça essa realidade, mas não justifica preços tão abusivos, André. Agora, doutor Tiago, pelo que o senhor está me explicando muito bem, portanto, a escolha de Belém, do ponto de vista ecológico e simbólico, foi uma escolha acertada, então, né, para sediar aí essa edição da COP30. Ô, Círio, eu tendo a concordar que levar os diplomatas, levar o primeiro escalão da diplomacia internacional climática para um ambiente que muitos deles não conhecem, é importante, tem uma mensagem importante para que eles vejam o que é a floresta, vejam o que a floresta colabora, promove de serviços ecossistêmicos gratuitos para uma população, o quanto de vida no entorno de uma floresta tem, bem como as dificuldades. As dificuldades do Brasil na sua gestão territorial, um país de proporções continentais, ter fiscalização efetiva, ter controle de queimadas efetiva,
ter controle do desmatamento de uma forma mais efetiva, precisa de recursos financeiros, e aí a gente traz para a pauta do financiamento climático, que é muito maior do que recursos que a tributação originária do país pode contribuir. Então, tem uma mensagem importante para que as pessoas entendam o tamanho do desafio da Amazônia, e que a Amazônia ainda assim não é só no Brasil. Nós temos diversos países aí a oeste do Brasil que ainda também tem o bioma amazônico no seu território. Então é importante estar lá. Agora, o governo brasileiro, o governo do próprio estado do Pará e dos seus gestores da cidade de Belém, tem sim que tomar atitudes mais rígidas, mais drásticas. O governo já alugou por um custo de 260 milhões de reais, André e Síria, 2 navios para ficarem à disposição. São mais 6 mil leitos, né, à disposição, que vão ser alugados a preços ainda assim controlados pelo governo brasileiro. Mas os demais, constantes ainda de um pool de hospedagem de Airbnb, um pool de hospedagem da matriz hoteleira e outro pool de iniciativas que são particulares, precisam ter uma forma de comando e controle para evitar esses abusos e desgastar a imagem do Brasil em pontos que não são a pauta da discussão. A pauta da discussão não é hospedagem, a pauta da discussão é a alteração do bioma amazônico, a sua capacidade de resiliência das cidades que estão em volta, frente a uma urgência climática, frente a uma tragédia que está acontecendo com todos os bairros da cidade de Belém e que precisa ser discutido, e atitudes emergenciais precisam ser tomadas. A situação da mudança do clima é realmente muito grave. Olá, Tiago, boa noite. Eu queria aproveitar que você citou a realização da COP30 no coração da floresta amazônica, né? O termo que você citou agora há pouco. Mas o que significa a realização desse evento em Belém em um momento em que o Brasil discute pautas, tem até pautas aí no radar que são criticadas por ambientalistas? Por exemplo, o afrouxamento de regras sobre o licenciamento ambiental, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e está na mesa do presidente Lula, aguardando ou a sanção ou veto, também a exploração da Foz do Amazonas. O que significa a realização desse evento enquanto a gente tem esses temas sendo debatidos e até aprovados pelo Congresso Nacional, como é o caso do licenciamento, no cenário atual? Luciene, a sua pergunta é extremamente pertinente quando se discute trazer os tomadores de decisão para se conhecer a Amazônia, mas colocando o cenário, né, que se chama business as usual, o cenário comum, permanecendo o mesmo. O governo não pode querer alavancar recursos do financiamento climático para ter uma proteção de um ativo seu, tomando decisões que são completamente antagônicas, como a exploração do petróleo da Foz do Amazonas, ou mesmo o chamado PL da devastação, que tramitou pelo Congresso, voltou para o Senado e, numa atitude surpreendente, foi aprovado agora para sanção presidencial. O governo Lula, para dar recados mais efetivos perante a situação, precisa providenciar vetos que distorcem, que deixam a distorção ser completamente evitada desse PL do licenciamento, da devastação. Atos como um autolicenciamento de atividades potencialmente poluidoras e que podem agravar ainda mais o risco da mudança do clima, sem garantias de responsabilidades desses gestores, é um ato antagônico perante a diplomacia climática. Claro, né, Luciene, que acontece também em outras regiões,
por uma questão de soberania nacional. Me lembro bem da discussão em Dubai, quando Dubai recebe uma COP, a COP28, onde a matriz maior de produção de energia de Dubai é a matriz de origem fóssil, é o petróleo. Mas quando Dubai se compromete a estar na pauta da agenda do clima, é o início de um processo de conscientização e de compromisso do mesmo na transição energética para fontes de energia que emitem menos CO2 para a atmosfera. Então, eu espero, os especialistas esperam, que o governo brasileiro tenha isso em mente. Ele traz, sim, uma pauta para o coração da Amazônia, para que todos possam conhecer de perto e saber o valor disso, mas que o governo ainda tem que se fazer valer de combustíveis fósseis, como da Foz da Amazônia ou de outras alternativas, mas que isso já trata-se de um processo de transição. Essa mensagem eu entendo que o governo tem que ter mais ênfase para mostrar que é uma transição, porque o Brasil também precisa ainda de elementos para garantir a fiscalização e a gestão do seu território, mas que esses elementos são temporários frente a uma agenda que o governo apoia da mudança do clima. Tá certo, doutor Tiago Metzger, muito obrigada, doutor em Ecologia, por nos atender mais uma vez. Eu já aproveito aqui para falar que a gente já conta com seus conhecimentos, tá, pelos próximos meses, para nos ajudar a entender tudo que vai acontecer, tudo que vai ser desdobrado aí nessa COP30 em Belém do Pará, viu? Já fica o convite. Obrigado, Síria. Nós tivemos bastante juntos aí o ano passado na cobertura da COP29. Certamente na COP30 estaremos juntos e nós saímos daqui numa expedição por devida dificuldade de hospedagem. A nossa delegação já está indo de motorhome para poder já ter um lugar para ficar quando chegar lá.